Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos finalizar o processo de anotação da planta baixa do estábulo de ordenha. Vinheta. Muito bem, para essa parte do processo de anotação, eu vou precisar pegar a área interna de cada um dos cômodos. Então vamos retornar lá para o projeto em AutoCAD. Eu vou sumir temporariamente com a minha imagem aqui da tela. Eu vou expandir a ferramenta Medida e vou pegar a opção Área, cursor na área de desenho. Posso retornar com a minha imagem à tela. Eu vou aqui começar com o curral de espera, então vou clicar aqui no meio desse mourão. Vou clicar no meio do mourão de baixo. Vou clicar aqui nessa extremidade e vou clicar aqui na extremidade de cima. Enter. O curral de espera tem 51 metros quadrados. Vou deixar esse valor anotado. ESC. Vou repetir esse mesmo procedimento aqui com o corredor de saída. Então, vou expandir a ferramenta Medida, opção Área, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio desse mourão. Clica no meio do mourão de baixo. Clica na extremidade oposta, próxima aqui do pé dilúvio. E aí eu vou clicar aqui na extremidade de cima. Enter. O corredor de saída tem 72,67 metros quadrados. ESC. Vou pegar agora a área interna da sala de ordenha. Então, vou expandir a ferramenta Medida, opção Área, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui atrás do batente. A mesma coisa do batente oposto. Vou clicar aqui atrás da porta de entrada. E por último, eu vou clicar atrás da porteira de saída. Enter. 58,88 metros quadrados. ESC. Vou fazer a mesma coisa com o fosso. Então, vou expandir a ferramenta Medida, opção Área, cursor na área de desenho. E aí eu vou clicar nas extremidades do fosso. Enter. O fosso tem 9 metros quadrados. ESC. Vou fazer uma pequena correção aqui nessa cota de 9,40, porque ela não está pegando exatamente a medida interna da sala de ordenha. Tá? Ela começa com a medida interna aqui da sala de ordenha, mas ela acabou pegando parte externa. Então, vou clicar aqui nesse grip, jogo o cursor aqui nessa coluna. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu projeto para o beiral em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto, ESC, clico na cota de 0,20, delete, ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, eu vou continuar agora a cota de 9 metros e 20. Então, vou pousar o cursor aqui nessa extremidade da coluna, projeta para o beiral. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Com essa cota de 9,20, eu consigo agora calcular manualmente a área interna da sala de ordenha. Então, agora está correto. Eu agora vou calcular a área interna da sala de leite. Então, de novo, expanda a ferramenta Medida, opção Área, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nas extremidades. Enter. A sala de leite tem 18 metros quadrados. ESC. Vamos lá para a sala de máquinas. Vamos dar um zoom. Expanda a ferramenta Medida, opção Área, cursor na área de desenho. Eu vou clicar nas extremidades. Enter. A sala de máquinas tem 4,5 metros quadrados. ESC. Vou fazer a mesma coisa aqui com o banheiro. Então, expanda a ferramenta Medida, opção Área, cursor na área de desenho. Eu vou clicar nas extremidades. Enter. O banheiro tem 5,29 metros quadrados. ESC. Vamos diminuir o zoom. Vou lá agora para a plataforma de expedição. Expanda a ferramenta Medida, opção Área, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nas extremidades. Nesse ponto aqui, eu vou pousar o cursor nessa quina. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu projeto para a calçada. Clico e eu vou clicar aqui na extremidade superior. Enter. A plataforma tem 23,65 metros quadrados. ESC. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora, para anotar esses valores juntamente com os nomes do cômodo, eu vou expandir a ferramenta Anotação, conferir se eu estou no estilo de texto Ambientes 1:50. ESC. Vou lá no menu de Camadas e vou ativar a camada Texto Ambientes. Em seguida, eu vou expandir a ferramenta de texto e vou escolher a opção Texto Linha Única. Cursor na área de desenho. Vou começar aqui com o curral de espera. Vou clicar aqui nesse ponto. O ângulo vai ser 0. E eu vou digitar o texto curral de
Enter, espera, Enter, abre parênteses, eu vou informar a área 51,00 espaço metros, tecla Alt GR2, fecha parênteses. Vou clicar aqui na letra E e vou tentar centralizar esse texto. A mesma coisa, eu vou clicar aqui antes do parênteses, vou dar uma centralizada, clico depois do último parênteses, Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de texto. Vamos diminuir o zoom. Eu vou deixar as extremidades esquerda e direita do cursor alinhado entre os dois parênteses para poder fazer a movimentação. Então vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o texto, Enter para finalizar a seleção. Eu vou aproveitar para desligar as ferramentas de OSnap para que elas não me atrapalhem. Clico. Vou deixar o cursor alinhado entre os dois parênteses do texto. Clico. E eu vou usar a ponta de baixo do cursor para deixar alinhado com o símbolo de nível. Vou deixar aqui nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse. Vou fazer o mesmo procedimento aqui no corredor de saída. Então, ferramenta de texto linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. O ângulo vai ser 0. E aí eu vou digitar o texto, corredor, Enter, de saída. Enter, abre parênteses, e aí eu vou entrar com a área 72,67 espaço M, Alt GR2, fecha parênteses. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção, vamos diminuir o zoom, deixar o cursor entre os dois parênteses, e aí eu vou deixar alinhado aqui com o bloco símbolo de nível. Clico, vamos diminuir o zoom, vamos lá para a sala de ordenha, ferramenta texto linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, Enter, vou digitar o texto sala de ordenha. Enter, abre parênteses, vou entrar com a área 58,88 espaço metros, tecla Alt GR 2. Vou clicar aqui atrás do texto sala, vou dar um espaço para dar uma centralizada. Vou clicar aqui depois do parênteses, Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Vamos diminuir o zoom e deixar o cursor alinhado entre os dois parênteses. Vou clicar aqui nessa posição. E eu vou deixar o texto em cima do bloco símbolo de nível. Clico, vamos diminuir o zoom e fazer a mesma coisa com o fosso. Então, ferramenta de texto linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, Enter, digito o texto fosso. Enter. E agora eu vou entrar com a área. Abre parênteses, 9,00, espaço M, tecla Alt GR2, fecha parênteses. Vou clicar aqui atrás da letra F, vou dar um pequeno afastamento para poder centralizar os dois textos. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou deixar alinhado entre os dois parênteses, clico e eu vou deixar alinhado aqui com a parte de cima do símbolo de nível. Eu agora vou lá para a sala de leite, vamos dar um zoom aqui nessa região, ferramenta texto linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, e aí eu vou digitar o texto sala de Enter, leite, Enter, abre parênteses, vou entrar com a área da sala de leite, 18,00 espaço metros, tecla Alt GR2, fecha parênteses. Vou clicar aqui antes do S, dar um pequeno espaçamento, vou clicar aqui antes da palavra leite, vou dar uma centralizada, vou clicar aqui próximo a esse parênteses, Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar os textos, Enter para finalizar a seleção, vamos diminuir o zoom, deixar o cursor alinhado entre os dois parênteses, e aí eu vou posicionar logo acima do bloco símbolo de nível. Vou clicar aqui nesse ponto. Comando mover novamente, seleciona o texto junto com o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou clicar aqui e vou dar um pequeno deslocamento para baixo. Eu agora vou lá para a sala de máquinas, vamos dar um zoom aqui na região, ferramenta texto linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto sala de Enter, máquinas, Enter, em seguida vou informar a área, 4,50 espaço metros, tecla Alt GR2, fecha parênteses. Vou clicar aqui antes do S, dar um pequeno espaçamento, a mesma coisa que antes desse parênteses, vou dar um pequeno
espaçamento. Clico depois do último parênteses, Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de texto linha única. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Vamos diminuir o zoom, deixar o cursor alinhado entre os dois parênteses, clico, e aí eu vou deixar o texto alinhado com o bloco símbolo de nível. Vou clicar aqui nesse ponto. E agora eu vou aqui para o banheiro, vou lá na ferramenta de texto linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto banheiro. Enter, abre parênteses, em seguida eu vou informar a área 5,29 espaço metros, tecla Alt GR2, fecha parênteses. Vou clicar aqui antes do primeiro parênteses e vou dar um espaçamento. Clico depois do último parênteses, Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de texto linha única. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Vamos diminuir o zoom, deixar o cursor alinhado entre os dois parênteses, e aí vou deixar o texto um pouco acima do bloco símbolo de nível. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom, falta aqui a plataforma de expedição, ferramenta texto linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto plataforma de expedição. Enter, abre parênteses, em seguida vou informar a área 23,65 espaço metro, tecla Alt GR2, fecha parênteses. Vou clicar antes do primeiro parênteses e dar um pequeno espaçamento. Clico depois do último parênteses, Enter duas vezes. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção, vamos diminuir o zoom, vou clicar aqui nesse ponto e vou deixar alinhado pouco acima do símbolo de nível. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou trabalhar as linhas de corte, eu vou fazer um corte longitudinal, ou seja, pegando todo o comprimento do estábulo de ordenha, passando aqui pelo fosso e pela sala de leite. Uma outra linha de corte transversal, pegando aqui o corredor de saída e a sala de ordenha e observando da direita para a esquerda. E uma terceira linha de corte, descendo aqui pela plataforma de expedição, passando pela sala de leite e desviando para a sala de máquinas. Essa linha de corte eu vou observar da esquerda para a direita. Eu vou pular o banheiro, porque o banheiro eu já fiz a linha de corte passando aqui em outros projetos. Então vamos começar com a linha de corte longitudinal, que é o corte AA, que vai passar bem aqui no meio do estábulo de ordenha. O problema é que eu estou com pouco espaço aqui na região do fosso em função das cotas. Então, para isso, eu preciso retirar essas cotas e subir elas um pouco. Então, vou deletar as cotas de 5 metros, de 0,10, de 2 metros, de 0,10 aqui à esquerda e a cota de 2 metros. Delete, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cotas. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Então, vou refazer a cota de 5 metros, clicando aqui nesse ponto. Repare que a ferramenta OSNAP não acendeu, então eu preciso reativar a ferramenta OSNAP. Vou clicar aqui no botão, cursor na área de desenho. Aí sim, eu clico nesse ponto, nesse outro ponto, vamos dar um zoom, e vou dar um pequeno deslocamento nessa cota de 5 metros, tomando cuidado com essa cota de 0,10 que eu tenho aqui. Vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 5 metros, clica no grip, joga para baixo. Vou fazer a mesma coisa no outro lado, clica no grip, joga para baixo. ESC, ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, eu vou continuar a cota de 5 metros. Vou clicar aqui nessa extremidade e vou clicar aqui também nessa extremidade. Enter. Vou fazer o mesmo procedimento na extremidade oposta, então vou clicar aqui nesse ponto, clico nessa quina aqui de cima, e aí eu vou clicar aqui nessa outra aqui. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vou clicar aqui na cota de 2 metros, clica no grip, joga para baixo, clica no grip, joga para baixo. ESC, clico na cota de 0,10, clico no grip, joga para baixo. ESC, vou clicar na cota de 0,10 novamente, vamos dar o zoom, clica no grip de texto, pouso o cursor na quina da linha de chamada, espelha para a esquerda. Vou deixar aqui nessa posição. ESC. Depois eu vou resolver essa sobreposição de linhas que eu tenho aqui. Vamos continuar. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui na cota de 0,10, clico no grip, joga para baixo. ESC. Clica na cota de 2 metros, clica no grip, joga para baixo. Vamos lá para o outro lado.
clica no grip, joga para cima. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para o outro lado, vamos resolver essa sobreposição que eu tenho aqui. Então, vou deletar as duas cotas de 0,10 que eu tenho nas extremidades, delete, clica na cota de 2 metros, clica no grip e eu vou dar um pequeno afastamento. Vou deixar aqui nessa posição. ESC, ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Enter, vou continuar essa cota aqui de 2 metros. Vou clicar aqui nesse ponto, Enter para finalizar essa extremidade, clico na extremidade oposta, vou clicar aqui nesse ponto. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vamos lá na extremidade de cima, eu vou seguir o mesmo sentido dessa cota de 0,20 que eu tenho aqui. Então, para isso, eu vou clicar aqui na cota de 0,10, clica no grip, pousa na quina da linha de chamada, espelha para baixo. Vou deixar aqui nesse ponto. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos ver aqui do outro lado. Vou fazer a mesma coisa com essa cota de 0,10 que eu tenho aqui. Clica na cota de 0,10, aumenta o zoom, clica no grip de texto, pousa o cursor na quina da linha de chamada, espelha para baixo. Vou deixar aqui nessa posição. ESC, vamos diminuir o zoom. Agora eu tenho um espaço interessante para poder atravessar com a linha de corte. Para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada linha de corte interna. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou começar a partir desse ponto aqui. Então, vou usar o centro da caixa d'água como referência. Para isso, eu vou clicar aqui no centro. Vou acionar a tecla F8, comando ortho, para facilitar o traçado da linha. Vou caminhar até essa posição aqui, deixar nesse ponto, clico. Vou subir mais ou menos nesse ponto que eu tenho aqui. E aí eu vou caminhando do outro lado. Vou observar se eu vou interceptar alguma informação importante. Ctrl o botão direito do mouse, opção perpendicular, e aí eu vou ligar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom, depois eu vou resolver essa sobreposição que eu tenho aqui. Vamos continuar observando. ESC, vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui na linha, clico no grip, vou caminhar com essa linha até metade da distância entre as duas caixas d'água. Para isso eu vou ativar o comando MID2, Enter, Ctrl o botão direito do mouse, opção quadrante. Primeiro ponto do meio vai ser o quadrante que eu tenho aqui. Ctrl o botão direito do mouse, opção quadrante novamente. Segundo ponto do meio vai ser esse quadrante da segunda circunferência. Clico, a linha ficou exatamente aqui no meio entre as duas circunferências. Eu vou subir com essa linha e depois eu vou caminhar em direção a essa janela. Então, eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, Ctrl o botão direito do mouse, vou escolher a opção mais próxima. E eu vou clicar aqui nesse ponto. Clico, caminho para a esquerda, pouso o cursor na extremidade dessa linha de baixo. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhando até chegar a esse ponto aqui, esse é o momento de clicar. E eu vou clicar aqui embaixo. Enter para finalizar o comando linha. Vou clicar nessa linha que eu tracei aqui, clico no grip, Ctrl o botão direito do mouse, opção perpendicular, e aí eu vou estender ela até a linha de calçado. ESC, vamos diminuir o zoom. Note que a cota de janela acabou ficando cortada pela linha de corte, eu preciso então deslocar. Aqui, a hora que eu estender essa linha, eu não vou ter nenhum problema, então está ok. Então vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar as 3 cotas de janela, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa parte de baixo que eu vou jogar para cima. Observando aqui a caixa d'água, eu tenho uma informação importante sendo intercortada pela linha de corte. Então, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. Posso desligar o comando ortho, pressionando F8, Ctrl o botão direito do mouse, opção mais próximo. E eu vou deixar numa posição onde eu não tenho sobreposição de elementos. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. Aqui também eu estou com um problema. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade que eu tenho aqui. Ctrl o botão direito do mouse, opção mais próximo. Vou deixar aqui nesse ponto. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos observar se teve mais algum outro problema. Eu já vou resolver esse texto que eu tenho aqui. Então, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa extremidade que eu tenho aqui. E aí eu vou descer num ponto que não tenha mais essa interferência. Vou colocar aqui nessa posição.
Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou fazer a linha de corte BB, que vai passar por essa região que eu tenho aqui. Então, ferramenta linha, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Eu vou deixar essa linha descer aqui nesse ponto. Para isso eu vou chamar a ferramenta MID2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa extremidade. Segundo ponto do meio vai ser a extremidade oposta. Vamos diminuir o zoom. Ctrl o botão direito do mouse, opção perpendicular, cursor na área de desenho. Vou deixar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Vamos aumentar o zoom. Se eu estender essa linha, ele vai acabar cortando a cota de 0,80, então é importante eu fazer um desvio e passar essa linha de corte por essa posição. Para isso eu vou clicar na linha, clico no grip, vou chamar a ferramenta MID2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa extremidade aqui. Segundo ponto do meio, Ctrl o botão direito do mouse, opção perpendicular, vou clicar aqui nesse ponto. ESC, então a linha vem até o meio da calçada. Comando linha, cursor na área de desenho, vou ligar aqui nessa extremidade, caminhar para a esquerda, clico, Ctrl o botão direito do mouse, opção perpendicular, vou ligar aqui na linha de beiral. Enter para finalizar o comando linha. A hora que eu estender essa linha com uma linha de corte externa, eu não vou cortar nenhuma cota. Vamos lá para a extremidade oposta. Eu preciso estender essa linha até a linha de calçada, então vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser a linha de calçada. Enter. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente essa linha de corte que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando estender. Duplo clique no scroll do mouse. Observe que esse texto ficou muito junto com a linha de corte. Então vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o texto junto com o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, pode ser essa extremidade que eu tenho aqui. Eu vou dar um pequeno deslocamento. Vou deixar nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou fazer a linha de corte CC, passando aqui pela plataforma de expedição, pela sala de leite, desviando aqui pela sala de máquina. Então, para isso, eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vou dar um zoom aqui na sala de leite. Eu quero pegar o detalhe da janela, então Ctrl o botão direito do mouse, vou pegar a opção mais próxima. E aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Clico, Ctrl o botão direito do mouse, opção perpendicular. Vou clicar aqui na linha de corte AA. Enter para finalizar o comando linha. O corte CC vai continuar por essa região e vai descer exatamente aqui nessa posição. Então, para isso, eu vou lá na ferramenta estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão. Vou clicar nessa linha da soleira da porta. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente essa extremidade da linha de corte que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando estender. Vamos dar um zoom aqui na região. Novamente, depois que eu estender essa linha de corte com uma linha de corte externa, ela vai acabar interceptando algumas cotas aqui. Então é interessante fazer um desvio para a esquerda. Então vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Posso pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Pouso o cursor nessa extremidade de cima. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar. Clico, vou dar um pequeno deslocamento aqui à esquerda, vou clicar aqui nesse ponto, Ctrl o botão direito do mouse, opção perpendicular, vou clicar aqui na linha de beiral. Enter para finalizar o comando linha. Vamos lá para a extremidade oposta, eu preciso estender essa linha até a linha de calçada. Então, para isso, eu vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser a linha de calçada. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente essa extremidade da linha de corte. Enter para finalizar o comando estender. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciona o texto e o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, pode ser esse meio aqui. E eu vou dar um pequeno deslocamento para a esquerda. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora posso colocar as linhas de corte externas, que são linhas mais grossas. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada linha de corte externa. Comando linha, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nessa região.
Vou clicar aqui nesse ponto e aí eu vou ultrapassar uns 2 metros de distância. Então, arroba 2, sinal de menor, como estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Vamos lá na extremidade oposta. Comando linha novamente, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou avançar uns 6 metros. Então, arroba 6, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Vamos vir aqui nessa parte do projeto, comando linha, cursor na área de desenho, clico. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 2 metros para cima. Sinal de menor, o ângulo é de 90 graus. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o objeto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade que eu tenho aqui. E eu vou colar nessa outra linha de corte que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos lá para a parte de baixo. Comando linha, cursor na área de desenho. Clica nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 2 metros para baixo. 2, sinal de menor, como eu estou indo para baixo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona a linha. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. E eu vou colar exatamente aqui nessa extremidade da outra linha de corte. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Se eu acionar o comando espessura de linha, eu vou constatar que a linha de corte externa vai ser impressa com uma espessura mais grossa. Posso desativar o comando espessura de linha. Eu agora vou colocar os símbolos de corte. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada símbolo de corte. Vou expandir o botão inserir e vou localizar o bloco símbolo de corte 1:50. Cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Ele me pergunta o número da prancha, é a prancha 01 e trata-se do corte AA. Então, vou entrar somente com uma letra A. Ok. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse vértice que eu tenho aqui. Eu vou colar lá na extremidade oposta. Vou aproveitar para deixar esse bloco estacionado nessas duas extremidades que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse vértice superior que eu tenho aqui. E aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter. Duplo clique no bloco. No lugar de corte A é o corte BB. Então vou entrar com a letra B aqui. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade. E aí eu vou colar na extremidade de baixo. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos retornar lá para a parte de cima. Vou dar um duplo clique aqui nesse bloco. No lugar do corte AA é o corte CC, então vou entrar com a letra C. Ok? Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade que eu tenho aqui. E aí eu vou dar uma rotação de 270 graus. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. E aí eu vou colar lá na extremidade de baixo. Deixar ela aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Agora eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada texto legenda. Vou expandir o botão inserir e vou localizar o bloco legenda da planta 1:50. Cursor na área de desenho. Ferramenta ou Snap de Enter. Ponto base vai ser essa extremidade que eu tenho aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 50 centímetros. Então, vou digitar 0,5, sinal de menor. Como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Eu vou informar o número da planta, 0,1. Trata-se da planta baixa. E a escala é 1:50. Ok. Duplo clique no scroll do mouse. Falta apenas corrigir agora essa sobreposição de linhas que eu tenho aqui. Então, para isso, eu vou lá na ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto oposto. Cuidado com a ferramenta ou Snap. Vou dar um pequeno afastamento. Clico, vou lá na ferramenta aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados. Ora, exatamente essas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Posso deletar o retângulo auxiliar.
Vamos diminuir o zoom e vamos repetir o mesmo procedimento aqui no corredor de saída. Então, ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Ferramenta aparar, cursor na área de desenho, base do corte é o retângulo, Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente essas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar, posso deletar o retângulo. Duplo clique no scroll do mouse. Bem, com isso nós finalizamos a planta baixa do estábulo de ordenha. No próximo vídeo, iremos começar o desenho do corte AA. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!